Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Encontro Chamado. É a edição de número 115ª reunião. Olha só, dia 9 de setembro de 2024. Hoje com um tema muito forte, né? Salmos 46, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha só aqui, vamos lá, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos, exaltamos o nome, porque o Senhor tem sido Deus sobre as nossas vidas, o Senhor tem sido Deus sobre as nações, o Senhor tem sido Deus sobre as autoridades, o Senhor tem sido Deus sobre a nossa família, sobre a nossa semente, o Senhor tem sido Deus sobre tudo que criou, Pai. E nós estamos trazendo um cântico hoje, rompendo em fé. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro que Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Momento do testemunho, né? Olha só. Então, eu já disse para você que a gente prepara a nossa reunião, os hinos, né? O testemunho, e tudo em acordo com a palavra que vai ser trazida, né? Então, veja esse testemunho. Esse testemunho, ele vem de um fato que aconteceu algum tempo atrás, envolvendo todo o time da Chapecoense, lá de Santa Catarina. E foi o avião que caiu aí na região dos Andes, né? E faleceu quase todo mundo do avião, né? Então, nós vamos ver o testemunho desse rapaz aí, o Neto, o zagueiro do Chapecoense. Ele vai contar para nós aí como foi os momentos que ele viu a aeronave começar a descer, né? Começar a baixar a altura que voava. De repente, acabou as luzes, parou-se os motores do avião e ele começou a clamar ao Senhor. Olha só. Então, vamos ouvir esse testemunho. Que não é real, isso aqui não é real. Eu pensei, vai acender a luz da asa, aquela luzinha que pisca, nós vamos descer e vai tudo voltar ao normal. Não acendeu. E eu comecei a orar: Jesus, tem misericórdia de nós. Porque como eu estava na asa, na turbina, eu já vi que a turbina não funcionava. E eu comecei a escutar um barulho que eu nunca escutei dentro do avião, um barulho do vento. E eu pensei, acabou. Por que vai acabar assim? Nós lutamos tanto para estar aqui. A gente é considerado um time pequeno. A gente está numa cidade de 220 mil habitantes. Um povo apaixonado demais pela Chapecoense. A gente cansou de falar um com o outro, nós vamos entrar para a história. Não vai existir um time igual a Chapecoense numa cidade tão pequena, um time tão vitorioso. Nós vamos fazer história. E vai acabar assim. E vai acabar assim. E eu lembro que tocou um alarme dentro do avião. Pi, 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 pi. Eu lembro da minha última oração. A gente sempre ora em nome de Jesus, mas nesse dia no desespero eu orei direto para Jesus. E eu falei com muita angústia no peito. Falei: Jesus, eu li na Bíblia um monte de vezes que tu já fez um monte de milagres, Jesus. Eu li na Bíblia um monte de vezes. Tu pode fazer esse milagre, Senhor. Olha para nós, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu li um monte de vezes que tu pode fazer esse milagre, que tu já fez um monte de milagre. Jesus, tu é o piloto desse avião, Jesus. Não deixa nada de mal acontecer com a gente. Foi quando bateu o avião. E aí, eu e o Fono, a gente desceu junto com todos. O Rafael Reis com os dois tripulantes ficaram lá em cima. O Alan Russo, que estava atrás de mim com o Foma, foi jogado para fora do avião. E eu e o Foma descemos com todos que morreram. Eu fui achado depois de 7, 8 horas, quando eu já tinha sido dado como morto. Minha esposa...
Então o que eu quero falar para você hoje que está aqui, talvez você esteja passando um problema muito difícil, um problema que talvez você não veja a solução. Se Deus permitir você passar isso, é porque Ele tem uma grande vitória lá na frente. As leves e momentâneas tribulações não se comparam à glória que Deus tem preparada para cada um de nós. Deus tem um plano tremendo na vida daqueles que creem, tremendo. Você não tem noção que Deus pode fazer na tua vida através de Cristo. E hoje eu entendo que viver, como Paulo disse em Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viva Cristo hoje aqui, porque o teu lucro, o melhor que você vai receber de Deus, não está aqui, está na eternidade. Lá sim você vai receber o melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa te confortar com esse testemunho, para você saber que Ele não esqueceu de você nem de mim. Ele é um Deus vivo, Ele tem os propósitos dele. E agora nós vamos ouvir, antes da palavra, perto quero estar, toque no altar. Vamos ouvir. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me remeter a homens. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Nós vamos para o momento da palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite, nessa edição, 115ª reunião do Encontro Chamado, dia 9 de setembro de 2024. Então, Deus colocou essa palavra, um versículo muito forte, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando Deus fala aquietai-vos, é porque nós estamos desesperados, né? Nós estamos preocupados, né? E aí Deus fala assim, aquietai-vos, né? Jesus fez isso com os apóstolos muitas vezes, né? Em algumas que eu cito, quando estava atravessando o Mar da Galileia, eles achando que iam morrer num naufrágio, morrerem afogados, e ele falou, eu estou no barco, nada pode afetar vocês. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos ler esse salmo por inteiro? Diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Olha, trazido aí nessas 115 edições, muitos testemunhos que ele é um Deus vivo. E os testemunhos que nós trazemos sempre têm sido, assim, muito relevantes, né? Muito fortes, e as pessoas passam a entender que ele opera com milagres e que confunde as pessoas e eles possam saber grandes coisas, né?
Vamos continuar. Deus é fiel? A palavra diz que ele é fiel. E como é que nós podemos confiar nessa palavra que diz que ele é fiel? Então, eu busquei várias situações para você ver, de tantas situações que a Bíblia nos conta, eu vou reportar para você essa uma aqui. Quando a humanidade se corrompeu, ele preservou a semente. No capítulo 6 de Gênesis, a humanidade esqueceu. Os filhos de Adão passou-se e foram esquecendo de Deus e se corrompendo na terra, que é uma coisa natural do ser humano, e eles vão se corrompendo, e aí até que Deus acha uma pessoa que possa representar o seu governo. E aí esse homem chamado Noé vem anunciar que Deus vai trazer juízo sobre a terra. Olha só. Quando ele quis formar um povo para representá-lo, buscou um homem fiel. Quem é esse homem? Aquele que eu sempre tenho trazido para você, e você tem visto eu falar dele, que é Abraão. Abraão se chamava Abrão, e deu a forma que ele buscou a Deus, chamou a atenção de Deus. E Deus viu um homem que poderia fazer um pacto com ele. Veja isso. José do Egito. Todo mundo conhece a história do José do Egito, né? Quando ele trouxe uma crise sobre a humanidade, usou um homem para representá-lo. Olha só, o faraó aí que eu trouxe nessa imagem, ele era considerado Deus. A nação mais poderosa da terra naquela época foi abalada. E nenhum dos seus conselheiros do faraó pôde ajudá-lo. Mas um homem que estava no cárcere pôde ajudá-lo. E aí José consegue dar conselho que agradou o faraó, e o faraó viu tanto o poder de Deus sobre a vida de José, que entregou o governo daquela grande nação sob os cuidados desse rapaz chamado. Quando ele trouxe um reinado, quando ele quis trazer um reinado, ele buscou um rei para representá-lo. E olha que os homens tinham, quando ele permitiu o reinado sobre Israel, eles foram buscar Saul. E Saul foi mal perante os olhos do Senhor. Mas o Senhor foi buscar um menino na casa de Jessé para se tornar o representante do seu governo. E para você ter uma ideia quem é esse Deus, esse menino chamado Davi, ele começa o seu reinado matando um inimigo que afrontava Israel. E eu busco outra palavra. Quando ele quis mostrar aos reinos vizinhos de Israel que ele era o Deus que governava os hebreus, fez ele aquela nação próspera. Então, já não se é mais o Egito, já não se é mais os outros povos, mas Israel se tornou a nação mais rica sobre a terra. Olha só, de modo que os vizinhos vinham visitar Salomão, o filho de Davi, para ver a grande expertise que ele tinha e também o grande poderio econômico que Israel tinha. Olha só o que Deus faz. E nós vamos buscar ainda. Olha só, quando o seu povo o abandonou, que povo? Os hebreus, os judeus, abandonaram o seu Deus e não foi digno, esse povo não foi digno de representá-lo, ele permitiu que esses fossem escravizados. Olha só, veja só o Deus que não dorme, vê o Deus que tudo vê, vê o Deus que tem todo o poder. Olha só. Então, eu sempre tenho falado isso nas nossas reuniões, não faça esse Deus como servo. Ele é soberano. Trate-o como Deus, como soberano sobre a sua vida. Ele não é teu servo e nem meu. Ele é o meu Deus e é o teu Deus. E o povo esqueceu disso, e Deus tirou a cobertura da proteção dele, de forma que os inimigos queimaram a cidade santa, e ainda mais, levou todos os seus filhos cativos para a Babilônia, para uma terra estranha, de língua estranha. Olha só.
Então, nós temos que tomar cuidado com esse Deus, porque ele é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus de justiça. Vamos continuar. Mas lá, quando eles estavam em terra estranha, quando eles estavam numa terra longe de Israel, mas olha o que Deus vai fazer. Mas até em terra estranha, ele se revelou que era o Deus que os amava. Olha só, então aqueles reis daquela terra para onde os judeus foram levados, nós vamos ver nessa figura aí, Mesaque, Isaac, Mesaque e Abednego, 3 homens que são levados ao fornalha de fogo para serem queimados, porque eles não adoraram o Deus daquela terra, que era o próprio rei. Olha só, então o que ele fez? Quem não adorasse a estátua desse rei, eram lançados à fornalha. E esses 3 homens foram lançados na fornalha. E aí você está vendo uma imagem aí que está escrito na Bíblia que ele olhou para dentro da fornalha e falou, nós não lançamos 3 homens? Sim, nós lançamos 3 homens. Por que eu estou vendo um quarto com uma roupa diferente e reluzente? Olha só, Deus, vamos continuar. E ele prometeu que viria sobre esse povo escolhido para o salvar. Havia uma promessa antiga que haveria de nascer o Salvador, da linhagem daquele rei que matou lá o inimigo com estilingue, o rei Davi, e nasce Jesus, de uma virgem desposada, né, noiva, que não tinha conhecido o seu noivo. Olha só, e aí nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha só, e aí, o que ele fez? Ele o fez pagando um alto preço. Esse Jesus que não nasceu, o Filho do Deus vivo, o Senhor sobre as nossas vidas, ele pagou um alto preço na cruz. A morte eterna não mais tem poder sobre o seu povo, porque ele agiu e fez grandes coisas através da sua morte de cruz, pelo sangue de um rei que governa todas as coisas, o sangue que ele derramou na cruz salvou a minha vida e a sua vida e há de salvar os judeus. E olha aí, continua ainda. E Deus tinha escolhido um povo. Lembra lá atrás, quando eu comecei essa mensagem, eu falei que ele tinha escolhido um povo, Abraão e seus filhos. E essa imagem que você está vendo, a oliveira. Dessa oliveira foi que Deus prometeu que faria uma grande nação. E olha só, e eles não conseguiram representar o governo desse Deus. Por isso que eles foram levados cativos, por isso que aconteceu tantas coisas com os judeus, quando eles não conseguiram fazer a vontade de Deus. E quem Deus vai buscar? Olha só, Deus vai buscar os gentios, a oliveira sem valor. Essa oliveira que você está vendo aí, chama zambujeiro. Ela dá uma azeitona, mas que não tem valor comercial, é esquecida lá no meio do deserto. Mas Deus vai buscar ela e enxertar ela na oliveira da qual ele fez a promessa. E o que vai acontecer? São os gentios que vão levar a vontade do Senhor sobre todas as nações. Todas as nações do mundo hoje receberam esse Jesus que morreu na cruz, o Salvador. Foi os cristãos que fizeram isso, então os 4 cantos da terra estão evangelizados, se cumpriu a palavra do Senhor, se cumpriu a vontade do Senhor. Hoje, as nações estão sob a mão do Senhor através do nosso trabalho de evangelização. Todos esses povos receberam a mensagem. E agora, o que nós estamos aguardando? Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Aquilo que eu tenho anunciado constantemente aqui, e eu tenho no meu coração como Simeão. Quem que é Simeão? Um sacerdote do templo quando Jesus era recém-nascido. Ele tinha no coração dele, ele falava isso para a geração dele, que ele não conheceria a morte antes de conhecer o Salvador. E quando Maria e José vão ao templo levar Jesus para ser apresentado no templo, ele era um bebê de colo,
Simeão pegou Jesus no colo e viu o Salvador. E ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, agora pode levar teu servo. Eu vi a salvação da humanidade. Eu digo para a tua vida, nós seremos a geração de cristãos que verão o Senhor voltar. E nós seremos levados com ele. Nós não passaremos pela morte. Está por dias de acontecer isso. Porque os sinais de que foram ditos que Jesus disse, todos estão se cumprindo. Alguns já foram cumpridos e agora está se cumprindo alguns nesses dias. E o mais forte deles é que todas as nações, em todos os cantos da terra, receberam a mensagem pelos nossos missionários cristãos que levaram a palavra do Senhor e ainda continuam levando. Então, está por dias de acontecer isso. Então, está por dias de acontecer isso. Esteja vigilante, como as 5 noivas que estavam prudentes. Você está comigo aqui agora, numa segunda-feira. Eu creio que você hoje estava na tua igreja. Hoje você está no seu lar e ainda quer receber mensagem do Senhor. Então, isso é ser prudente. É você ter o Senhor todos os dias da sua vida. Porque chegará o dia que nós veremos ele nas nuvens, voltando e buscando a sua igreja. Olha só. Então, a mensagem do encontro chamar nesse dia 9 de setembro de 2024. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de representar o governo dele e falar para você que ele é Deus. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Amém. Vamos para o momento da oração, e orar pelo nosso Brasil. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Hoje, Senhor, nós trouxemos esse salmo, um salmo muito forte, Senhor, representando o teu governo, que diz o versículo-chave: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus nas nossas vidas. E o Senhor pode fazer grandes coisas, Senhor. Por isso, Deus, entra no financeiro de nosso, entra na nossa despensa, entra na nossa saúde, entra no nosso relacionamento, entra, Senhor, no dia de amanhã, dá ordem aos seus anjos pela nossa segurança pessoal, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor, pela nossa nação chamada Brasil. Obrigado, Senhor, por viver uma terra, Senhor, que mana leite e mel. A terra, Senhor, que é produtiva. A terra que alimenta 1/4 da população mundial. A terra que é frondosa de água, Senhor. A terra, Senhor, que nós possamos crescer e ser respeitados, Senhor. Usa, Senhor, desse povo. Nós somos, na maioria, cristãos, Senhor. Cristãos católicos, cristãos evangélicos. Oh, Deus, opera sobre esse povo, Senhor. É esse povo que evangelizou o mundo, falando do amor do teu filho, Senhor. Oh, Deus, visita essa terra, Pai. Confiam no meu ministério, no meu sacerdócio, Senhor. E, oh, Pai, opera, Senhor, com teus sinais sobre a vida deles e que eles, Senhor, vejam a tua glória, que vejam a tua mão sobre a vida deles. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Obrigado a todos vocês. São 20 horas e 32 minutos. Eu fui bem britânico no horário.